E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje vamos falar sobre um tema bem importante para o Bayern, que é opções para ser um ponta reserva do elenco. E assim, vem sendo muito discutido, né? Recentemente, um ponta esquerda titular, o que é algo absolutamente necessário. Todo mundo sabe, acho que vocês sabem, né, que o Nick Williams é meu favorito, mas tem vários outros nomes. Só que o que pouco se fala é que o Bayern também precisa de reserva, porque vamos olhar aqui o elenco. O Coman deve ser vendido, o Gnabry deve ficar, o Olise deve ficar, com certeza o Olise vai ficar. Mas assim, o Sané já tá saindo, já tá de saída pro Galatasaray, já foi confirmado. O Miller vai sair, o Vidovic aqui também acho que vai pro Dinamo Zagreb. O Tel foi vendido pro Tottenham e também daí para meio atacante, ó, se a gente for ver, hoje só Musiala. E o Bayern joga com dois pontas, um meio atacante e um centroavante. E para essas quatro posições, para a próxima temporada, o único jogador que o Bayern tem para reserva é o Gnabry. Isso considerando que um ponta esquerda titular vai chegar, porque senão o Bayern teria ninguém para reserva atualmente. E me desculpa, não dá pra você ficar só com o Gnabry de reserva. Primeiro, porque o elenco precisa de profundidade de qualquer jeito, e segundo, porque o Gnabry é um jogador que na última temporada teve alguns problemas físicos. Então, o Bayern precisa de um reserva. E não só um ponta reserva, como também um meia atacante barra centroavante, ou as duas posições, tanto faz. Reserva também. Pode ser dois jogadores ou um só que faça as duas funções. Porque o Bayern tá com. Considerando que o Coman deve sair também, o Bayern tá muito curto no ataque. E nesse vídeo aqui eu quero trazer opções para ponta esquerda. Mas só uma coisa, que o Miller vai sair, né? Eu já falei que eu tinha minhas dúvidas se eu manteria o Miller ou não, mas considerando que o Bayern hoje precisa contratar um centroavante barra meio atacante reserva, eu acho que eu manteria o Miller para essa função, mas eu vou fazer um vídeo quando acabar o Super Mundial, né? No caso, quando for a última partida do Bayern no Super Mundial, que ele vai ser a última partida do Miller pelo Bayern, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, explicando melhor. Mas então, né, basicamente, sobre esse vídeo específico, o que eu quero fazer é trazer vários nomes que o Bayern pode considerar. Alguns que eu acho muito bons e que eu acho que o Bayern deveria tentar, e outros que eu acho que o Bayern podia ter na lista de scouting para, assim, se precisar, tem esse nome aqui, mas que não necessariamente são os nomes que eu prefiro. Então eu vou trazer muitos nomes, mas obviamente nem todos seriam minhas primeiras opções. E também nem todos o Bayern tá tentando, né? Eu nem vi. Na verdade, tem um só jogador aqui que eu vi sendo especulado no Bayern. Pra reserva, né? Não pra titularidade. Tem outros que já foram especulados pra titularidade. E antes de mostrar os nomes pra vocês, mostrar os jogadores que eu pensei, só um recado. No meu último vídeo aqui no YouTube, eu falei do Bolão de Ouro, que pra quem não sabe é a minha lista da Bola de Ouro. Eu já faço ela há alguns anos, eu vou fazer de novo pra essa temporada, e eu postei ela a primeira vez ano passado. Então, oficialmente, postando vai ser minha segunda edição. Quem quiser ver, tá no meu TikTok aí, tá fixado. E tem os destaques no meu Instagram com as postagens. Então, quem quiser ver, tá aí. E eu tava pensando em postar agora, porque eu não tava querendo muito considerar o Super Mundial na avaliação para montar minha lista. Mas por questão de divulgação, eu acho que é melhor fazer a divulgação da minha bola de ouro, do bolão de ouro, junto com a bola de ouro da France Football. Eu acho que vai ter uma repercussão melhor. Daí eu vou pensar se eu vou considerar o Super Mundial ou não. Mas vai acontecer, só que eu vou adiar um pouco a postagem. Vai ser lá para outubro, setembro, que deve ser quando vai ter a cerimônia oficial da Bola de Ouro. Mas a minha tem critério melhor, hein? Pelo menos, quando eu fizer, eu já estou garantindo aqui. Eu vou fazer um vídeo aqui comentando as minhas escolhas. Vocês podem discordar ou não, mas eu vou fazer aqui mostrando meus critérios. Então vai ter um vídeo só sobre isso, quando acontecer. E também, o último recado antes de mostrar o primeiro nome, que você deve estar vendo aí, que é o Barcola, mas tudo bem, já vou comentar sobre isso. Terça ou quarta dessa semana eu vou postar o vídeo que eu tô querendo, que foi o que me fez querer postar vídeos no YouTube. Que é o vídeo do qual o maior problema do Bayern de Munique. Esse vídeo vai estar sensacional, vai estar muito bem explicado. Então, por favor, vejam. Terça ou quarta eu devo postar esse vídeo. Se não tiver nada de errado, terça ou quarta vai estar aí. E é um vídeo muito especial, porque eu tô querendo fazer ele há muito tempo. Agora, já começando com o tema desse vídeo em específico, né? O primeiro nome que eu quis trazer para ser reserva é o Barcola, que vem sendo especulado para ser o ponta esquerda titular. No caso, é um dos nomes considerados, mas hoje está atrás do Nico Williams, que é o principal, e o Rafael Leão. Então, sobre o Barcola, eu não acho que ele esteja pronto para ser titular do Bayern. Ele não é nem titular do PSG, na verdade, nessa reta final, o Doué
daí começou a pegar a posição dele, né? Porque eles vieram revezando bastante na reta final de temporada. Mas o Barcola, o que eu gosto muito dele, é que é um jogador muito incisivo, muito veloz, habilidoso. Ele quebra a marcação nos dribles, ele rasga a linha de defesa. Mas assim, pra mim, falta ele se desenvolver mais, falta ele dar mais um salto na carreira, principalmente finalização. Porque se a gente for ver, essa temporada ele teve ótimos números. Foram 40 participações em gols. Mas muito aqui, ó, Copa da França, foi Ligue 1, que, desculpa, o PSG nada de braçada aí. Então assim, números acho que muito inflados. E se você for ver, tem alguns jogos que eu assisti dele, cara, ele faz tudo certo. Daí vai lá e finaliza e perde um gol inacreditável, assim, cara. A finalização dele precisa melhorar bastante. Não acho que seja horrorosa, assim, dele perder todos os gols, obviamente, né? Ele, aqui, ó, 21 gols. Mas, cara, ele perde uns gols inacreditáveis, ele precisa melhorar a finalização. Então, assim, por isso que eu não acho que ele seria uma opção para titularidade. Mas para ser reserva, eu acho excelente. Porque é um cara que, quando precisar, você pode botar ele titular para descansar alguém. Ou no segundo tempo, quando você precisar daquele gás a mais, pressionar outro time, buscar resultado, cara, ele pode fazer uma baita de uma fumaça. Então, assim, essa é a minha opinião sobre o Barcola. Só que, assim, eu botei aqui porque é um nome que vem sendo muito especulado no Bayern. Mas, de verdade, é totalmente irrealista. Os outros nomes, eu acho que todos têm chances de acontecer. Não sei se o Bayern vai tentar ou não, mas tem chance. Mas, cara, pra ser reserva, primeiro, o PSG vai pedir pelo. Eu acredito uns 80 milhões de euros. O Bayern não vai pagar isso no reserva. Não deve nem pagar isso no titular, então imagina no reserva. E além disso, o Barcola hoje, como eu disse, ele tá acho que perdendo a titularidade, mas ele reveza, né? Com o Doué, quem é titular na ponta direita ou na ponta esquerda. Mas assim, eu não acho que o Barcola sairia do PSG de ser reserva lá ou disputar a posição para fazer a mesma coisa em outro time. Eu acho que se ele saísse do PSG seria para ser titular. Então, eu não acho que ele aceitaria ser reserva no Bayern. E eu não acho que o Bayern vai pagar o valor que precisa para contratar ele para ser reserva. Para titular, né, eu já tenho, né, já talvez. Mas para ser reserva, totalmente irreal. Mas, cara, seria o nome perfeito se não fosse o preço e a questão dele não aceitar ser reserva. O segundo nome que eu quis trazer aqui é o Jadon Sancho. Cara, o Sancho já tem experiência de Bundesliga, tem 25 anos, não tá novo, mas também não tá velho, tem bastante tempo de carreira ainda, e deve ser barato. O Sancho, né, fez essa temporada pelo Chelsea. Eu vou falar que é uma temporada assim, ok dele. Teve alguns momentos bons, alguns momentos mais apagados, oscilou ali, mas é um jogador legal. Eu acho que para ser reserva serviria bem. Tem que ver se ele quer ser reserva ou não, porque no Chelsea ele não era um titular absoluto, mas ele era mais titular que banco. E deve ser barato, né? Porque o Chelsea tinha uma obrigação de compra, junto ao que ele é do United, né? Tinha uma obrigação de compra de 25 milhões de libras para contratar o Sancho. Mas eles também tinham uma opção de, se não quisesse exercer a obrigação, podia pagar 5 milhões e ele voltar para o United. No caso, o Chelsea fez isso, ele vai voltar para o United e deve sair do United, né? Ele não deve ficar lá. Então eu acho que por aí, uns 25 milhões de euros, deve dar para contratar ele. E é um jogador que tem bastante potencial. Eu gosto do Sancho, eu não acho que tem nível para ser titular, longe disso, mas para ser reserva, tá ótimo, né? Temporada passada, no Dortmund, quando ele veio, ele foi bem, conseguiu ser uma peça importante que levou o Dortmund à final da Champions League. Então, cara, para ser reserva é bom. Hoje ele é mais ponta esquerda, mas ele também pode jogar na ponta direita. Foi assim que ele começou a carreira dele no Dortmund. E só para falar isso aqui, porque eu tinha esquecido de falar antes, mas aqui eu trouxe alguns pontas esquerdas também. Mas minha preferência é um jogador que jogue na ponta direita e que faça outras funções, como pode jogar na esquerda, ou pode jogar centroavante também, quebrar um galho, mas que seja principalmente ponta direita. Por quê? Porque o Gnabry, ele também já teve a fase dele de ponta direita, mas hoje é mais ponta esquerda. Então, para equilibrar, já que o Gnabry é mais ponta esquerda, traz um cara que é mais ponta direita, mas que tenha versatilidade. Caso o Santos sabe jogar nas duas, né? Apesar de hoje estar mais pela esquerda. Mas só para deixar isso bem claro. Eu trouxe os dois, mas a minha preferência hoje é um ponta direita. É, dito isso, sobre o Sancho, cara, acho que uma contratação que poderia fazer sentido, já se destacou na Bundesliga, se aceitasse reserva, não seria caro. O único problema dele tem que ver a questão de salário, que é por conta disso que o Chelsea não contratou ele, foi mais por conta do salário. E tem que ver a questão de disciplina dele, porque na época do Ten Hag, agora no Chelsea acho que não teve muito problema, mas tinha umas coisas dele não treinar muito bem, de indisciplina, que afastou ele do United. Então tem que ver essa questão. Sempre tem um pouco de pé atrás com um jogador que tem esse histórico. Mas, cara, mas o Sancho é um nome que eu consideraria. Agora, o meu favorito, outro cara que, né, tem história do Borussia Dortmund,
que é do Borussia Dortmund atualmente, que é o ADM. Cara, o ADM, 23 anos, 23 anos. Ele tem talento. Acho que você consegue ver o potencial no ADM. O ADM é um jogador que eu gosto. Não sei se ele tem. Cara, não acho que ele tem o mesmo potencial que o Nick Williams, que o Olise. Tipo, esse nível para ser titular absoluto de um Bayern de Munique, de um time dessa prateleira. Mas você vê ali um baita potencial nele. Ele já é um bom jogador, ó. Se a gente for ver os números dessa temporada: 36 jogos, ele fez 21 participações em gols. O ADM é muito rápido. Cara, ele tem uma boa capacidade de atacar o espaço, fazer gols. Então eu gosto da DM. Outra coisa boa dele aqui, ó. Ponta direita, mas ele consegue quebrar um galho de centroavante se precisar, consegue quebrar um galho na ponta esquerda, então ele é bem versátil. Tem a questão dele também ser alemão, então nessa identificação aqui pro Bayern pode ser um fator importante na hora de buscar esse jogador pra ponta direita ou pra reserva. E assim, eu acho que é um jogador que dá pra evoluir. Acho que também ele precisa ser mais constante, né? Acho que esse problema do ADM. Daí tem que ver se ele aceitaria ser reserva, tem essa questão, e o valor. Porque em janeiro, o Napoli estava tentando contratar ele, não deu certo, como a gente pode ver agora. Mas o valor era entre 40 e 50 milhões de euros. Não é um valor barato, mas eu acho que é um valor justo, mais ou menos nessa faixa aqui, ó. No Transfermarkt está 45 milhões de euros. Ele está avaliado nisso. Mas tem que ver se o Bayern também está disposto a gastar essa quantia em um jogador reserva. Se quiser, eu acho que seria um ótimo reserva. Assim, em questão de encaixe, versatilidade, idade, cara, eu acho que a DM é o meu nome favorito dessa lista que eu tô trazendo. Tirando, eu acho que o Barcola também gosto bastante, mas a daí é totalmente real. Acho que o ADM é um dos nomes que eu mais gosto. Mas tem que ver essas questões aí. Mas o ADM, se eu pudesse escolher, eu tentaria ele. Mas depende muito do orçamento do Bayern, vamos ver, né? Vamos ver primeiro quem vai ser o titular, o ponta esquerda. Daí depois acho que vai começar a surgir especulações para reserva. Daí outro aqui que eu acho que aceitaria ser reserva é o Trossard. O Trossard é um jogador que eu gosto bastante. Ele é um jogador que consegue trazer impacto, normalmente, até estranho, normalmente no Arsenal. Ele é um cara que sai melhor do banco do que sendo titular. Parece que quando ele sai do banco, cara, ele joga demais, aí quando titularidade ele não consegue se firmar, mas o Trossard é mais pra ponta esquerda. Ele é mais um ponta esquerda mesmo, apesar de conseguir quebrar um galho de segundo atacante, jogar na direita. O Trossard já tem 30 anos e tem mais um ano de contrato só com o Arsenal. Então, sim, pô, não dá pra especular. É difícil especular um valor, mas talvez uns 20 milhões de euros dê pra contratar ele. Salário, eu acho que não é muito alto. Eu esqueci de pesquisar isso. E assim, no Arsenal ele não é titular absoluto, né? Ele reveza bastante com o Martinelli. E o Trossard Não, no caso o Arsenal tá atrás de um ponta esquerda de elite, igual o Bayern. O Arsenal tá nessa mesma busca que o Bayern. E aí já tem lá o Martinelli e o Trossard. Eles querem contratar mais um ponta de elite pra esquerda. Então o Trossard vai ficar sem espaço. Porque eu acho difícil que eles querem vender o Martinelli. Eu acho que eles vão preferir vender o Trossard. Assim, o Trossard, cara, é um jogador bom, ó, se a gente for ver 20 participações em gols. É um cara que traz uma produção, não é nada absurdo, mas ele traz números. Ó, que eu já falo da versatilidade, ó, é um cara bem versátil. Apesar de que ele é muito mais pela esquerda, mas ele consegue quebrar galho das outras posições. Só que assim, ele seria barato, acho que ele aceitaria ser reserva. O único problema dele é que é a idade, né? 30 anos, o que deixa o valor dele mais barato. Mas é um jogador que o Bayern contrataria para jogar 2, 3 temporadas e é isso. Sim, não tem uma longevidade muito grande. É mais para jogar nesse momento e depois o Bayern no futuro ver de novo mais um ponta reserva, um titular, se precisar. Não dá para saber como vai ser daqui a 3 anos, 2, 3 anos. Assim, se o Bayern quer um cara mais a curto prazo para ser reserva, Trossard é uma boa opção. E ainda é barato. Nenhum outro que eu quis trazer aqui, no caso eu não assisto ele com tanta frequência, porque eu acompanho a Bundesliga, mas não assisto, mas é mais o Bayern, o Leverkusen, o Dortmund. Mas eu sei que o Doan tá se destacando na Bundesliga. Então, assim, como eu disse, eu não assisto tanto o Freiburg, então eu posso ter uma impressãozinha errada dele. Mas ele é um dos pontas da Bundesliga que estão se destacando. Tem 26 anos aqui. Então não é novo, mas também não é velho. Ele joga pela ponta direita. A gente pode ver, ó, nessa temporada na Bundesliga, 34 jogos, 10 gols, 8 assistências, ótimos números. Não excelentes, mas bons números. A gente pode ver muito mais pela ponta direita. E, cara, ele é um jogador que ele se dedica pro time. E, assim, ele não é um baita driblador. Ele não é um ótimo finalizador, não é um ótimo criador de jogadas. Não, mas ele é bom em tudo. Um jogador bem equilibrado. Então, assim, eu acho que pra reserva, tem que ver se ele aceitaria ser reserva, né? Porque eu acho que nesse momento da carreira ele tá merecendo um salto na carreira. E pra um time maior que o Freiburg. Mas não.
Mas eu acho que dá pra ele ser titular em um time talvez da Premier League? Dá, mas não um time de Big Six ali. Então eu acho que o nível dele hoje é um time melhor que o Freiburg, ou ser reserva de um time de primeira prateleira, como o Bayern. Eu acho que é uma opção pro Bayern. E quando eu disse que tinha um jogador que foi especulado já no Bayern, é ele. O Bayern fez o scout dele, é um dos nomes que está na lista do Bayern aí pra ponta. Acho que é pra reserva, né? Obviamente, não acho que vai ser pra titular. E eu acho que é um dos nomes que o Bayern tem que considerar, assim. Tá se destacando na Bundesliga e pode ser um movimento interessante para compor elenco. Agora, um outro aqui é o Francisco Conceição, né? Porque ele ele é do Porto, ele foi emprestado para a Juventus nessa temporada e a Juventus tinha uma opção de compra, não quis exercer. Ele vai voltar para o Porto. Cara, eu não tô sabendo muito qual que é o valor dele, né? Aqui tá 36 milhões de euros, então eu vou considerar que provavelmente ele sairia por 35, 40 milhões de euros. Mas eu não achei o valor, eu tentei pesquisar, mas não achei a opção de compra da Juventus. Cara, ele é um jogador interessante. Não é um jogador, ó, a gente pode ver, é um jogador pronto ainda. Não é um jogador. Tá bom que a Juventus essa temporada também. Você se destacar lá é difícil. Mas, ó, 11 participações em gols essa temporada. Mas ele é um ponto, assim, bem rápido. Tem o drible. Uma finalização até que boa. Aquele gol contra a Alemanha dele foi muito bonito, né? Na Nations. E é um ponto interessante. Eu acho que 22 anos, ó. Vai fazer 23 em dezembro, né? Isso. Então, se o Bayern quiser um cara pra desenvolver, um cara que pode dar impacto no segundo tempo, fazer uma fumaça ali, e tentar desenvolver, eu acho que é uma boa. Não, não seria a minha primeira opção, mas também por conta do preço, né? Acho que não vai ser muito barato. Mas talvez eu aceitaria ser reserva no Bayern. Então, é uma opção. Outro que eu já acho que aceitaria vir pro Bayern sendo reserva é o Madueke, né, do Chelsea. Por quê? Porque lá no Chelsea, ele já tem o Pedro Neto, ele já tem o Palmer, que pode jogar pela direita, apesar de ser tá jogando de meio atacante hoje em dia. Vai chegar o Estevão, que também pode jogar de meio atacante, mas como tem o Palmer ali, talvez ele caia mais pra ponta direita. Eles já contrataram o Kenda, que vai chegar aqui a um ano. Assim, talvez o Madueke perca espaço lá. Lá ele já é reserva, pra às vezes ele revezar. E, cara, ele é um jogador interessante. Eu gosto do Madueke. Não é a minha primeira opção, como eu já disse, é o ADM, acho que é os jogadores melhores. Mas é um jogador de 23 anos, que eu acho que dá pra se tirar mais dele, dá pra tentar evoluir ele ainda. É um jogador habilidoso, veloz, que pode te dar um certo impacto, principalmente vindo do banco. Então acho que, sim, ou um jogo menor da Bundesliga quiser descansar o Olise, dá pra jogar. Eu acho que um cara que o Bayern poderia considerar. Só que também não deve ser muito barato, né? O Chelsea contratou ele por acho que 35 milhões de euros. Eu acho que o Chelsea venderia por 40, 45. Eu acho que por esse preço, talvez tenha nomes melhores, como eu já disse, o ADM. Mas acho que é um nome que o Bayern poderia considerar. É um jogador interessante, que eu acho que falta evoluir, falta ele dar mais um salto na carreira dele. Eu acho que ele pode ser um jogador de mais impacto ainda. Mas já é um jogador bom, pode ajudar bastante vindo do banco. E eu acho que vai ser interessante reserva. Agora, outro jogador que nesse caso já é bem especulado com o Bayern, né? É o Nkunku. Eu nem ia colocar o Nkunku aqui, porque não acho que faz tanto sentido, porque eu não vejo ele como um ponta. Mas como ele é tão especulado no Bayern, talvez até para ser titular, eu espero que não, porque eu não vejo ele como um ponta. Isso quero deixar bem claro, né? Porque eu não gosto do jogador. Ele, na época do Leipzig, era fenomenal. Sim, um jogadoraço. Deixa eu arrumar o fone aqui, senão vai cair. Tá. Então, continuando. O Nkunku, eu gosto bastante dele. Só que eu vejo ele mais jogando na posição do Musiala. Se ele aceitasse ter reserva do Musiala, tipo um ponto, um segundo atacante, né? Eu acho que a melhor posição do Nkunku é junto com, atrás do centroavante. Acho que daria pra fazer uma bela dupla com o Kane, mas o Musiala já pega um pouco mais aquela faixa de campo. Então, como reserva do Musiala, e que pode jogar também na ponta esquerda, porque eu não acho que ele seja um ponta do Bayern de quebrar linha, de driblar, arrastar pro fundo, não seja, eu não acho que é isso. Eu acho que ele é um jogador que joga mais entre as linhas, é diferente. Mas como reserva no Musiala, que pode jogar na ponta esquerda se precisar, que pode quebrar um galho de centroavante se precisar, eu acho que é uma opção. Não não gosto desse centroavante, aqui ó, a posição dele como centroavante, porque ele jogou de centroavante nessa temporada pelo Chelsea, mas não foi muito bem. Por quê? Porque não é a posição dele, ele jogou improvisado ali. Mas não é a posição que ele joga de verdade. Mas como meio atacante, segundo atacante, eu acho ele bom. Mas não vejo ele como ponto. Eu acho que essa é a grande questão. Talvez ele aceitaria ser reserva hoje, no Bayern. Se o Bayern quiser jogar ele na ponta esquerda, mas trazendo ele mais pro meio e abrindo o Davis, mas aí seria para ser titular,
talvez desse certo, mas eu prefiro um cara mais ponta mesmo. E o preço dele, eles estavam pedindo 60, né, em janeiro, quando o Bayern tentou contratar ele. Agora eu acho que tá uns 45, pelo que eu me lembro, acho que eles estão pedindo uns 45. Mas assim, o Nkunku é um jogador que tá lá no banco. Todo mundo já sabe que ele vai sair do Chelsea. Sim, não tem o que ele fazer no Chelsea, porque ele não se encaixa no sistema de jogo do Chelsea. Ele vai sair. Então, dependendo de quanto tempo demorar para ele se transferir, vamos falar que tá no final da janela, o Chelsea precisa se livrar dele, talvez preço abaixo, tá uns 35. Então, mas depende muito do momento da janela. Assim, esse nome aqui eu botei porque eu acho que ele deveria ser reserva e seria barato, que é o Chiesa. Que no Liverpool ele praticamente não joga. Tem que ver, né? Se ele vai querer continuar no Liverpool nessa temporada. Eu acho que ele quer, mas tem que ver se ele vai querer manter ele. Assim, ele é um ponto direito. Pode quebrar um galho de centroavante, ponto esquerdo ali. Mas assim, nossa, para 14 jogos, 2 gols, 2 assistências, assim. Cara, praticamente não joga, assim. Ele é basicamente um banco ali. Ele é um personagem do Liverpool que compõe o elenco. Então, assim, não é um nome que eu gostaria, não é um nome que eu acho que vai trazer muito impacto. Eu até gosto do Chiesa. Assim, eu lembro da Eurocopa dele, foi muito boa. Talvez ele seja um cara que consiga trazer alguma coisa vindo do banco. Mas, cara, um cara que tá jogando tão pouco nos últimos anos, eu não acho que seja o ideal pro Bayern. Mas assim, seria barato, com certeza, seria barato contratar o Chiesa. E ele aceitaria ser reserva, porque se ele aceita ser reserva no Liverpool, eu acho que ele aceitaria ser reserva no Bayern. Mas longe de ser minha primeira opção. Agora esse daqui, já mais pra ponta esquerda, que é o Igor Paixão. Seria legal, né, ter um brasileiro no Bayern. Faz tempo que não tem, né? Ah, acho que o último foi Coutinho, né? Acho que foi Coutinho o último. Mas ter um brasileiro no Bayern seria legal. Cara, o Igor Paixão, ele claramente, ó, olha os números dele aqui. 18 gols, 19 assistências, 47 jogos. Ele tá merecendo dar um próximo passo na carreira dele. Mas eu não acho que ele tenha nível hoje pra ser titular do Bayern. Acho que essa é a grande questão. Eu acho que, sim, vai jogar, não sei, num Tottenham, talvez, um time assim. Talvez no Milan, se vender o Rafael Leão. Acho que ele tem nível. Mas não seria pra ser titular no Bayern. Se ele aceitasse ser reserva e ser desenvolvido no Bayern, e dependendo, se ele no nível que ele apresentasse no Bayern, tentar disputar a posição, acho que seria uma boa contratação. É um cara que tá merecendo esse próximo passo. Eu gosto do Euro Paixão. E daí tem que ver o preço, né? Eu não sei quanto que o Feyenoord vai estar pedindo por ele. Aqui fala de 35 milhões de euros no valor do transfer market, né? Que a gente sabe que poucas vezes os clubes seguem isso. Mas por aí, 35, 40 milhões? Eu acho que dá pra tirar ele do Feyenoord. Eu acho. E acho que seria um valor justo. Mas não sei se o Bayern vai querer gastar isso tudo. E como eu disse, assim, por 40 milhões eu tentaria o ADM, né? Mas, cara, é um nome bem interessante. Eu gosto do Igor Paixão. Pra ser reserva, acho que faria sentido. Mas, como eu disse, eu prefiro também um ponta-direita. Mas eu acho que é uma opção interessante. Acho que o Bayern poderia considerar na lista de scout, né? Não quer dizer que vai tentar, mas acho que poderia considerar o nome dele. Outro brasileiro que eu quis trazer aqui é o David Neres. Cara, ele não vem muito em alta, né? Acho que começou bem, depois ele foi caindo. Os números dele aqui é 11 participações em gols, 8 assistências. Mas é um jogador que tem o drible, né? E ele agora tá mais pela. Ah, não, ele joga pelas duas pontas, né? Eu achei que ele ia estar falando que era ponta esquerda. É. Ele joga pelas duas pontas, ó. Mas jogou mais pela ponta esquerda, assim, claro, não tava louco. Mas ele joga nas duas pontas. Ele é um jogador que tem o drible. Talvez pra ser banco, seria uma opção. Não acho que seria muito caro, não. Acho que é uns 30 milhões de euros. Talvez até um pouco menos desse contratar ele. Por aí. Isso é. Não sei, tem que ver. Porque valor nunca se sabe, né? Às vezes você avalia um jogador em 30 milhões e os caras pedem 50, mas acho que não. Mas acho que é uma opção que o Bayern poderia cogitar. Não acho que tenha nível ser titular. Mas é um cara que tem o drible, né? Então vai entrar no segundo tempo ali, joga nas duas pontas, versátil. Poderia ser uma opção. O próximo, esse daqui sim, esse aqui tá sumido. Esse daqui faz tempo que não mostra quase nada, que é o Chukwueze. Eu gostava dele na época do Vila Real, mas no Milan não deu certo. Eu acho que muito por conta dele, mas também porque eu acho que os treinadores não souberam tirar o melhor dele. Eu acho que os dois, né? Não vou botar a culpa só nele, mas também não só o treinador, acho que foram os dois. E assim, ele é reserva lá, só se ele quisesse ser reserva no Bayern. Eu acho que seria um up na carreira dele. E seria barato, ó, tá valendo 14 milhões de euros. Obviamente, longe de ser minha primeira opção. Mas eu acho que é um dos caras que o Bayern poderia fazer um scouting, assim. Mas assim, ó, esse jogador já foi bem no passado, já tinha um potencial, mas tá bem esquecido, faz tempo que não desempenha. Será que a gente tenta reviver ele?
Acho que podia estar na lista, assim, naquela pré-lista de scout, acho que ele poderia estar. Mas eu não iria efetivamente atrás dele. Não acho que seja um cara que hoje o Bayern precisa. Porque assim, talvez se você conseguir reviver o Chukwueze, desse certo, ó. Olha a temporada dele aqui. Nem fraquinha. Mas eu acho que o Bayern precisa de um cara que traga mais impacto. Eu acho que o Bayern precisa. Não precisa ser um cara já pronto. Mas um cara que já tem um nível maior atualmente. Eu acho que o Bayern também não tem que pegar esses caras que estão mortos e pra tentar reviver. Eu acho que o Bayern tem que ir atrás de um cara que pode ascender na carreira. Ou que já esteja no ápice, que seja o Trossard, assim, tá. Não acho que na melhor fase da carreira dele agora. Mas seja um cara já pronto. Ou um cara que esteja em ascensão, não um cara que esteja em decadência. Mas, assim, é um ponta-direita que já mostrou um potencial e que seria barato. Cara, tem que comprar o microfone, porque o cara com fone de ouvido ele às vezes fica caindo quando fala muito, daí fica fazendo ruído pra vocês. Mas outro nome aqui que eu queria mostrar é o Chad. Eu não vou mentir, não. Eu não acompanho tanto ele assim. Eu assisto bastante Premier League, mas no Brentford, obviamente, quem chama mais atenção é o Mbeumo, é o Wissa. Mas ele é um cara que melhorou bastante essa temporada. Ó, fez 11 gols na Premier League, é um número legal pra um ponta. Mas um ponta aqui tem quanto? 23 anos. Mas duas assistências na Premier League, tem números decentes. Ele pode jogar em várias posições no ataque, o centroavante pode quebrar um galho, mas ele é mais ponta esquerda mesmo, mas pode quebrar um galho de centroavante. E assim, cara, é uma promessa alemã. Assim, eu vou falar, eu não acompanho tanto o Brentford, então eu posso ter a impressão errada. Eu não acho que ele tenha um super teto, Chad. Mas eu acho que ele tem teto para ser um bom jogador. Eu acho que ele já é um jogador bom, mas que pode melhorar ainda. E talvez se o Bayern quiser desenvolver e ter um jogador bom no elenco, se ele aceitar ser reserva, é uma boa. Mas acho que o valor dele também é uns 35 milhões de euros, deve ser mais ou menos por aí. Mas, como eu disse, como eu não conheço tanto jogador, eu acho que por conta disso não seria. Tá longe de ser uma das minhas primeiras opções, né? Mas acho que o jogador que o Bayern pode ficar de olho, que é um ponto alemão que tá tendo número, tá começando a ter números legais na Premier League. Então é sempre bom ficar de olho, né? Mais um aqui é. Nossa, não tá carregando aqui, mas é o Nicolas Kuhn do Celtic, né? Acho que até fez gol no Bayern essa temporada pela Champions League, né? O Celtic que deu bastante trabalho pro Bayern nos playoffs da Champions. Cara, é que não tá mostrando aqui a tela, infelizmente a internet tá ruim. Mas assim, também não é um jogador que eu assista tanto. Eu, eu, eu queria mostrar pra vocês aqui, mas acho que ele tem 40 participações em gols essa temporada. No Celtic ele tá se destacando bastante. Ele é alemão também. Ó, 25 anos, ele é alemão. Aqui apareceu. No Celtic ele tá tendo ótimos números, ó, 21 gols, 15 assistências. Ele é ponta direita. Porque agora aqui não vai aparecer, né? Mas ele é canhoto. Tenho certeza disso. 99% de certeza que é canhoto. E é um ponto alemão que tá se destacando. Ele já fez base no Bayern, já participou do Bayern 2. Aqui, ó. Aqui, ó, do Bayern 2, já jogou aqui. Assim, é um jogador que o Bayern já deve acompanhar, assim, a evolução. Ó, fez gol no Bayern. Sim, acho que é um jogador que deve ser barato, ó. Fala que o valor de mercado dele é 12 milhões de euros. Não sei quanto o Celtic ia pedir, de fato. Acho que é um jogador que o Bayern pode seguir, vamos dizer assim. Até por eu não conhecer tanto ele, e porque assim, o Celtic é um time que sobra muito na Liga Escocesa, então esses números obviamente estão inflados. Acho que é um jogador que o scout do Bayern poderia dar uma olhada. Provavelmente, se eles derem uma olhada, eu acho que eles não vão querer. Mas eu acho que é um jogador que eles podem pesquisar um pouco sobre, vamos dizer assim. E o último, que eu quero trazer pra vocês, é o Bakayoko do PSV. Cara, também eu não acompanho muito a Eredivisie, não vou mentir pra vocês, eu tenho que ser honesto, pelo menos isso. Mas é um ponta jovem. Pelo que eu vi alguns vídeos, ele parece ser habilidoso, bem rápido. E, cara, o que eu posso dizer sobre ele? Ó, ele tem uma produção até que decente aqui, ó, 12 gols. O que eu mais conheço dele é que quando o Madueke saiu do PSV, depois ele começou a jogar lá, e eu vi algumas pessoas falando assim, nossa, o PSV já vendeu o Madueke, já tem um novo ali, já tem uma nova promessa. Você não conhece tanto, mas, como eu disse, é um jogador que eu acho que o Bayern pode dar uma olhada. É jovem. Se o scout do Bayern perceber que tem um talento aí, eu acho que o Bayern poderia tentar contratar ele e desenvolver. Basicamente é isso, mas como eu disse, eu não conheço tanto, eu não acompanho muito a Eredivisie. Então eu tenho que ser honesto. Mas eu quis trazer o nome porque eu acho que é um jogador interessante e vai que algum de vocês conhece ele, deixem nos comentários.
Já vou até aproveitar aqui para dizer, aqui no canal, quem quiser pode comentar, desde que tenha respeito, comente sobre o que vocês quiserem. Também fiquem à vontade para deixar o like, se inscreverem, porque é muito importante, estou acabando de começar. Se quiser compartilhar o vídeo com outras pessoas que gostam de futebol europeu, também sinta-se à vontade, vai me ajudar demais. Basicamente é isso. Esses são os nomes que eu quis trazer para vocês. São, são vários nomes. Obviamente, nem todos têm. Daqui a alguns anos a gente vai ver que nem todos tinham nível Bayer, talvez tinham, mas vamos esperar. Só que é isso. Eu queria muito trazer esse vídeo aqui, porque é muito importante. Pouco se fala dessa posição. Eu pouco vejo tendo especulações sobre o novo ponta direito no Bayern. Eu acho que precisava ter mais, porque é muito importante, como já mostrei pra vocês no começo do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado bastante. E é isso. Valeu, pessoal. Falou!